Quinto simulado, galera. Vamos lá para a questão número 34. Olha, questão 34 envolvendo literatura e, em especial, o Manifesto Pau-Brasil. Mas espera aí, vamos voltar à primeira fase modernista, que veio logo depois da Semana de Arte Moderna? Vamos lembrar que depois que a primeira fase começou, inúmeros movimentos dentro do movimento da primeira fase ocorreram. E foram lançadas também algumas revistas literárias, artísticas, bastante interessantes. Eu trouxe aqui um resuminho para você, para a gente poder entrar na questão. Revistas e movimentos modernistas. Eu tive a Claxon, foi a primeira revista modernista brasileira, tá bom? Também só foram 2 exemplares, 2 edições, né? A Estética, Graça Aranha e Mário Andrade fizeram, Terra Roxa e Outras Terras, vai botar vermelho aqui, ó, e a Antropofagia, que aliás ficou muito famosa por causa de um quadro chamado Abapuru. E cada revista teve, alguns tiveram o seu movimento respectivo. Movimento Pau-Brasil, Grupo Verde e Amarelo, depois mudou o nome para Grupo da ANTA, uma galera mais radical, né? Começou a ser mais xenófoba, parapapá. Todo mundo aqui era junto. Após a primeira fase, começaram as subdivisões e alguns se afastaram da ideia modernista em si. E o movimento antropofágico começou graças ao Abapuru, um quadro que a Tarsila do Amaral, então esposa de Oswald de Andrade, deu de aniversário ao poeta Oswald de Andrade, e aí ele teve a sacada de fazer o movimento antropofágico, que tirava a ideia de devorar a cultura estrangeira, adaptando-se a uma temática mais nacionalista, mais verde e amarelo, mais brasileira. Beleza? Bom, agora você tem aí um fragmento, observe, você tem um fragmento aí do Manifesto Pau-Brasil, beleza? Olha o enunciado. O Manifesto Pau-Brasil, publicado em 1924 por Oswald de Andrade, representava de forma ousada a ideia de uma linguagem artística moderna e original. Muitas das propostas presentes no manifesto estiveram também na vanguarda europeia. Vamos lembrar, o Brasil havia recebido muita influência das vanguardas europeias. No caso das artes plásticas, pintura e escultura, a maior influência nos artistas brasileiros foram de 2 vanguardas, cubismo e expressionismo. No caso da literatura, as vanguardas que mais foram decisivas e que influenciaram os nossos artistas foram o dadaísmo e o futurismo, que em comum tem o quê? Um certo radicalismo da linguagem, uma certa postura mais anárquica, que estava bem certinho com a ideia dos modernistas de radicalizar em relação ao passado, de anarquizar em relação ao passado. Então, dentre essas aqui, pessoal, eu já descartaria o surrealismo, porque nem deu tempo de influenciar o pau-brasil, porque o surrealismo vai nascer em 1924. O Manifesto Pau-Brasil é lançado no começo de 1924, nem deu tempo de ter esse relacionamento. Está fora também o expressionismo, porque o expressionismo não trabalha com a ideia do radicalismo, com a ideia de propor as coisas de progresso, de buscar, assim como a vida está progressiva, moderna, cheia de máquinas, cheia de trens, de ônibus, de um monte de coisa, também a literatura deveria ser moderna e não mais ficar ligada ao passado. E veja que no texto você tem dicas aí, né? Tá? Laboratórios, oficinas, gasômetros, postes, aviação, vozes e tiques, fios, fotógrafos, um monte de coisa que lembra as tecnologias da época, o progresso da época em si. Tá? Letra E, fauvista. Não, o fauvismo nem sequer manifestou-se na literatura, foi só apenas na pintura. Henri Matisse é o grande nome. Então estou entre letra A e letra D de dado, porque tanto o dadaísmo como o futurismo foram muito importantes na formação da literatura modernista brasileira, Oswaldo, Mário de Andrade principalmente. Tá? Vamos lá, dadaísta. Responsável pela junção aleatória de signos verbais e não verbais. Isso aconteceu muito, os caras mexiam com tudo. Mas a questão está pedindo para você tomar como base, pessoal, o quê? A publicação do Manifesto Pau-Brasil. E ele está aí, ele é totalmente verbal, pessoal. Tem nada de não verbal nesse caso aí. Portanto, eu vou para a letra D. Futurismo que propõe inovações tecnológicas e culturais próprias dos valores modernos. Olha o fragmento aí. E é uma característica da primeira fase alinhar-se ao progresso, como também será nas artes plásticas. Você vai ver muitas telas da Tarsila do Amaral aludindo ao progresso. Tem estação de trem, Estado do Brasil, tem o cotidiano de São Paulo, uma série de coisas, beleza? Portanto, a questão 34, letra D de dado.